Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo, quero falar com você aí que ainda não é inscrito, que ainda não conhece o meu trabalho, para pedir que você considere assistir o vídeo. E se você gostar, se inscreve aí, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, vamos de histórias sobrenaturais? As Bruxas do Vale. Relatos do meu avô. Avô! Votito! Votito! Oh não, Thaís! Você mal sai do avião e já está me seguindo pelos campos? É que eu quero que o senhor me conte uma história de terror. Não tenho nada para ti, a não ser que você me ajude a pegar alfafa para as vacas. Aí talvez eu possa pensar em uma. Feito! Votito, já terminei. Bem, agora, pequena, senta-te aqui ao lado que já acabamos com o milho. Mas lembre-se, o que eu vou te contar não é para crianças medrosas, porque o que aconteceu no vale não foi uma história, foi real. Promete que não vai ter sonhos feios? Prometo, Votito. Está bem, vamos de história. Há muitos anos, quando a sua avó era apenas uma criança, houve uma temporada de morte no rancho. Todas as semanas amanhecia um animal estripado. Vacas com tetas arrancadas, cabras sem olhos, galinhas abertas, como se tivessem sido viradas de dentro para fora. E não era um coiote. Todos nós sabíamos disso. Eita, aterrorizados, e não é para ficar com medo e nem ter pesadelo, hein? Esse era um avô raiz, tipo aquele que canta que a cuca vem pegar, a mamãe tá na roça, papai foi trabalhar e a criança ali ouvindo, né? Querendo saber quem tá cantando, mas vamos voltar ao relato. Uma noite, o seu bisavô, armado com a sua espingarda e a sua fé, me levou pelos lindeiros do vale. Escondemos-nos atrás de um nopal, esperando a coisa sair. E quando a lua ficou vermelha, nós vimos bruxas. Isso mesmo, bruxas. 3 mulheres curvadas sem os pés, flutuando apenas a alguns centímetros do milho, como se o próprio ar as carregasse. Não eram sombras, tampouco fantasmas. Elas eram reais. Elas tinham a pele seca, carqueada, pendurada. Suas unhas eram compridas, amarelas e sujas. Os olhos eram brancos, sem pupilas, como vidro. E uma língua, meu Deus, uma língua longa e roxa estava pendurada, como se não conseguissem guardá-las de volta na boca. Elas não falavam, murmuravam entre os dentes com um tom grave. E não grite, Thaís. Ainda não veio o pior dessa história. Uma delas tinha um saco. Ela abriu o saco e de lá ela tirou um bebê.
Um bebê de verdade, vivo, pequeno, pálido. Colocou-o dentro de um círculo de cinza negra, enquanto as outras começavam a rodeá-lo, cantando com vozes graves. A bruxa do saco puxou uma faca enferrujada e calmamente cortou a sola do próprio pé. O sangue saiu lento, quente. Ai, ela lambeu mesmo com aquela língua comprida, enrolando como uma cobra com sede. O assustador foi que a criança não chorou, nem um gemido. Dormia como se estivesse sob algum feitiço. Meu bisavô apontou e atirou, mas não houve explosão, não houve eco. A espingarda tornou-se em barulho. Nós só sentimos um calor, como se algo estivesse apertando nosso peito. Uma das bruxas levantou a cabeça. Ela olhou para nós. Ela tinha a boca cheia de dentes finos, como espinhas de peixe. Mas o pior era o que ela tinha na testa. Um olho. Um terceiro olho aberto, fixo, preto como um poço seco. E ela nos viu, não como você olha para alguém. Ela nos viu por dentro. Nós corremos sem olhar para trás. Minhas pernas doíam, mas o seu bisavô me carregou um bom trecho. Eu jurava que aquela língua enorme, grotesca, estava roçando minha nuca e que aquelas bruxas iam me agarrar. No dia seguinte, o filho do moleiro estava de pé no meio da milpa, mas não era ele. Tinha a pele tão pálida que parecia feito de farinha crua, os lábios roxos, e andava sem pestanejar. Seu bisavô não duvidou. Pegou uma cruz e uma foice bem amolada e foi atrás das bruxas sozinho. Ele voltou ao amanhecer. Ele vinha devagar, despenteado e cheio de sangue. E nas mãos trazia penas de pássaro. Não conseguia acabar com elas, ele dizia. Elas desapareceram. As costas do seu bisavô sangravam. Ele deitou em uma mochila, usando a mochila como travesseiro. Ele tinha grandes arranhões pelo corpo. Delirava. A curandeira que o acudiu não pôde fazer nada. E naquela mesma noite ele veio a falecer. Desde então dizem que as bruxas continuam pelo vale, que procuram crianças curiosas, que gostam de cheiro de sangue novo, de almas puras, como a sua, Thaís. Vô Tito, não diga isso. Então não me incomodes quando eu estou debulhando meu milho, garota. E vai dormir cedo, que se a bruxa da língua comprida te escutar, vai te procurar hoje à noite para te enfiar no saco dela. Está bem, mas eu só vou dormir se você me contar uma história para dormir. Uma assustadora dessas suas histórias.
fuga, então? Mas não digas à bruxa da tua mãe, porque se ela sabe que estou a, como ela diz, encher tua cabeça de superstições, ela cozinha nos vivos, a nós dois. Mas ela é tua filha. Se você é o pai dela, ela não vai fazer nada. Meu avô baixou os olhos, ficou calado por alguns segundos, muito sério. Depois, com a tristeza no olhar, ele disse: ela não vem há muitos anos, mas pelo menos manda você, meu bichinho. Eu virei sempre, vovô, nem que eu tenha que vir a pé, disse-lhe dando um grande abraço e um beijo. Além disso, estamos melhores assim, sozinhos. Você me conta histórias e eu te dou beijinhos. Ele me aconchegou e continuamos com a maratona de histórias. Por Thaís Smith, todos os direitos reservados. Gente, as histórias que o vovô conta. Eu acho que a mãe talvez trabalhe bastante, né? Não tenha tempo. Hoje o mundo está tão corrido, né? Mas pelo menos ela manda a netinha passar uns dias com o avô, né? E assim a menina cria memórias afetivas e isso é muito bom. Eu mesmo lembro muito de ouvir essas histórias dos mais antigos, inclusive minha mãe, meus avós, e isso me fez gostar das histórias sobrenaturais. Aproveitando a deixa, vou trazer mais um relato de avó, a Soneca. Vó, não estou com sono, reclamava, arrastando as palavras como quem quer ganhar tempo. Dona Lídia, já com o rosto curtido pelos anos e um olhar afiado, apareceu na porta do quarto. Ela secava as mãos em um pano bordado e, ao vê-la, a Maia percebeu que não havia mais como fugir. Minha rainha, disse baixinho, venha que é hora da soneca. A Maia fez um beicinho, mas a avó a levou da mesma forma, com aqueles braços quentes e fortes como galhos velhos. Enquanto a carregava para a cama, ela fechou as janelas, uma a uma, deixando o quarto com aquela escuridão quente que parece engolir os sons. E se eu não quiser dormir, vó? Ousou dizer a Maia, baixinho. E a dona Lídia pregou-lhe os olhos fixos e disse: então o Iazi Teré virá buscar-te. Um frio invisível percorreu as costas de Amaia. Quem, vovó? Ela perguntou com um fio de voz. Um espírito da montanha, sussurrou a avó, enquanto lhe acomodava o lençol até o queixo. Parece um gurizinho, pequenino como você, todo lindo, com rolinhos dourados que brilham como o sol. Mas não se deixe enganar. A Maia piscou e sentiu o ar ficar mais espesso. O que está fazendo? A avó não respondeu logo. Sentou-se na beira da cama, olhando para a janela fechada. Ele tem uma bengala, disse finalmente. Uma bengala que não é para andar, é o seu poder. E com isso ele toca e apanha-te. Você adormece, mas com os olhos abertos, e depois ele te leva andando sozinha, sem gritar e nem chorar, para dentro do coração da montanha.
onde não chega o canto do galo e nem a luz do dia. A Maia tapou o rosto. E depois, vovó, o que ele faz? Dona Lígia suspirou. Sua voz era um murmúrio. Dá-te mel, doce, rico e pegajoso, para você não pensar mais em nada. Mas não faz isso porque te ama. Faz isso para te roubar a vitalidade, a energia que você tem nos ossos, nos olhos e no riso. Ele precisa disso, porque, embora pareça criança, ele é velho como a montanha. Ele é podre por dentro. A Maia não respirava, só estava a ouvir. E quando você não serve mais, vovó? A vovó respondeu. Aí ele te leva para um buraco profundo, preto e frio. O irmão dele está à sua espera lá embaixo. O alo-alo. Esse não se disfarça de nada, é feio, é fome, tem dentes longos, língua como cobra e hálito podre de medo. Ele se alimenta do terror, encontra no sabor da carne o seu prazer, da sua carne. Silêncio total. O ventilador girava devagar, como se não quisesse fazer barulho. A avó inclinou-se e deu um beijo na testa de Amaia e, com um sorriso que não chegava aos olhos, disse: então, tira sua soneca, minha rainha. Não quero que o Iase e a Teré venham te buscar. Ela saiu trancando a porta suavemente. O clique soou como uma fechadura de prisão. A Maia ficou sozinha. O lençol cobria-lhe o rosto, mas ela ainda conseguia ver uma silhueta na janela e a sombra das árvores se movendo lá fora. O calor estava pesado, a montanha respirava e a Maia quietinha rezava em silêncio, porque pela primeira vez ela queria era tirar aquela sonequinha, sem pensar no que a avó lhe falava. Gente do céu! Fonte Terror, Histórias e Lendas, por Rafael Fernandes. Aterrorizados, eu tô falando aqui, viu? Esses avós faziam um verdadeiro terror psicológico para as crianças dormirem ou serem boazinhas. E aí, o que vocês acharam das histórias de hoje? Você tem uma parecida? Conta para nós. Envie lá para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu ficarei honrada em contar por aqui. E você que não é inscrito, chegou agora, gostou do canal? Então se inscreve aí, vai ser uma honra ter você aqui na minha alcateia. E peço a todos vocês que não saiam do vídeo sem deixar um like para Angel, sem compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ativar as notificações do canal para sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você de pronto ser notificado. Deixa um comentário aí também como forma de incentivo ao meu trabalho, eu vou adorar, viu? E o mais importante de tudo, voltem! Voltem sempre, eu estarei aqui esperando por vocês com mais uma história de arrepiar. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima!